Olá, caríssimos e caríssimas, estamos aqui para esta sessão do eixo 5, Ensino de Matemática e Ciências da Natureza, no 14º Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade, para apresentar esse trabalho, intitulado Promoção do Letramento Científico no Ensino de Ciência, uma proposta motivacional estética dentro da teoriação polilógica. Meu nome é Hélio José Santos Maia, sou docente da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e esse trabalho tem a principal motivação a apresentar um encaminhamento, dentro de uma teoria do professor Dante Galef. Inicialmente, como apresentação básica, o artigo discute a importância do letramento científico na sociedade contemporânea, particularmente no que diz respeito ao ensino de ciência no ensino fundamental. Argumenta que a educação científica é crucial para desenvolver o pensamento crítico e habilidades de resolução de problemas, bem como promover a consciência ambiental e responsabilidade social. O artigo propõe o uso da teoriação polilógica para abordar o ensino de ciência de forma mais inclusiva, menos monológica, com foco no processo e nos problemas da ciência e não em seus produtos. Bom, para início aqui, a motivação para esse trabalho, primeiramente eu sou professor de ensino de ciência para a formação inicial de professores numa faculdade de pedagogia, portanto, os egressos professores, lá ao final, eles atuam no ensino de ciência e de outras tantas áreas nos anos iniciais do ensino fundamental. E a preocupação é, como é que tem ocorrido essa formação inicial de professores dentro dessa perspectiva de trabalhar apenas o conceito ou estratégias pedagógicas para ensiná-los, Então, esses estudos inicialmente foram realizados aqui para um pós-doutoramento, o meu pós-doutoramento, e a principal inquietação é mesmo centrada nesse aspecto monológico do ensino de ciência, que a gente centra no conceito, nos aspectos da estratégia de ensiná-los para esses professores em formação inicial que atenderão os anos iniciais do ensino fundamental, portanto, serão generalistas nesse aspecto, Então, o principal objetivo é compreender, em uma abordagem da teoriação polilógica, a dimensão estética como elemento de sensibilização e motivação do estudante no ensino de ciência com vistas a contribuir no desenvolvimento do letramento científico. O principal problema de pesquisa, ou o problema de pesquisa, é esse aqui, Pode a teoriação polilógica ser um caminho para uma abordagem do ensino de ciência em uma orientação mais inclusiva em termos epistemológicos, com vista a uma compreensão das ciências menos monológica, com suas perspectivas menos focadas nos seus produtos e mais dirigidas aos processos e aos seus problemas? Portanto, é dentro de uma teoria do professor Dante Galef que a gente centra a investigação. A metodologia aqui consistiu, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa com caráter exploratório para investigar o letramento científico, focalizando a obra do professor Dante Galef e a teoriação polilógica. Além disso, inclui uma pesquisa de campo com professores dos anos iniciais do ensino fundamental, visando entender suas percepções sobre o letramento científico e o papel da escola nesse processo. Então, os instrumentos de pesquisa consistem em entrevistas com esses professores. A pesquisa se estrutura em sessões que discutem a natureza da ciência, o letramento científico, as percepções dos professores, a teoriação polilógica e conclui com os desafios e perspectivas na análise cognitiva da teoria de Galef. Bom, o referencial teórico, o principal referencial teórico do trabalho é a teoriação polilógica concebida pelo professor Dante Galef, que é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, e é considerado fundamental para abordagens amplas no ensino de ciência. Essa teoria enfatiza a importância da multiplicidade das lógicas da natureza e humana, ultrapassando a epistemologia monológica da ciência moderna. Assim, na promoção do letramento científico, a abordagem considerada se centra na dimensão estética, como a gente verá aqui adiante, buscando a motivação dos estudantes. Em função do estudo, se elaborou uma matriz de percepção pedagógica para o ensino de ciência no âmbito dessa teoria, da teoriação polilógica.
Em uma o artigo como trata, né, de uma etapa de levantamento de representação de professores sobre letramento científico, né, a gente tem percepções que são colocadas sobre letramentos científicos de modo diverso, né, que inclui desde preocupação com a alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, estando o ensino de ciência em uma posição secundária, até a falta de maturidade das crianças para a compreensão do mundo da ciência. Ou seja, professores nesse ciclo, né, nesse primeiro ciclo de alfabetização, né, que vai do primeiro ao terceiro ano, dos anos iniciais do ensino fundamental, estão muito mais preocupados com o processo de letramento em língua materna, né, e alguns rudimentos da matemática, do que no ensino de ciência em si. Alguns acham até desnecessário o ensino de ciência nessa etapa, haja vista que os estudantes não têm o letramento suficiente, né, para ler, para escrever em ciência, nesse universo da ciência, né. Do outro lado, você tem posições de professores que utilizam o ensino de ciência para alfabetizar, letrando também nessa área das ciências, enfim, isso pode ser visto nas representações dos professores lá no artigo, né? Então, uma das professoras afirma que o papel da escola é garantir a alfabetização das crianças na língua portuguesa e que o letramento científico ocorre de maneira semelhante ao letramento em língua materna, ou seja, as crianças, né, estão, na percepção dessa professora, as crianças são imersas dentro desse universo das ciências, na própria sociedade, enfim. Aqui a gente traz a principal ideia do artigo, que é, né, a produção dessa matriz de percepção pedagógica para o ensino de ciência dentro de uma abordagem polilógica. A gente organizou essa matriz em função dessa percepção dos professores, e aqui a gente pode observar, por exemplo, a divisão em 4 quadrantes nesse círculo, primeiro ao segundo, o terceiro, o quarto quadrante, num sentido anti-horário. O objeto no centro seria o conteúdo de ciência, e a matriz ela se dirige nesse sentido, né? A partir do objeto a estudar, né, o conteúdo, a gente tem a possibilidade de promover a sensibilização pela motivação, né, ao mesmo tempo alcançando a dimensão estética ou alcançando a dimensão técnica, né, e promovendo uma meta-análise pedagógica dentro dessa abordagem. Cada um desses quadrantes está conectados entre eles todos, né, e a gente vai fazer apenas uma referência ao primeiro quadrante, que você tem a sensibilização da motivação em relação à dimensão estética, tangenciando nesse primeiro quadrante a dimensão do saber sábio, a dimensão filosófica, a natureza subjetiva da percepção artística, embora a gente possa fazer uso de outros elementos dos outros quadrantes, haja visto que isso aqui é uma matriz em que cada ponto dessa matriz se interconecta com as outras. Por exemplo, no exemplo que é dado lá no artigo, que é o estudo das 4 estações, a gente faz referência também nessa sensibilização, motivação da dimensão estética, às técnicas pedagógicas, o saber a ser ensinado, ou seja, aquele conhecimento pedagógico que é introjetado na dimensão do saber sábio, né? Então, os exemplos que estão sendo dados lá no artigo são claros nesse sentido para a contemplação desses elementos da matriz. Então, o primeiro quadrante que a gente está abordando como recorte, já visto que essa proposta ela está em ampliação, né, em desenvolvimento. Então, esse primeiro quadrante da matriz de análise dentro da teoria ação polilógica, ela se refere ao objeto de estudo, né, que no caso do exemplo dado são as 4 estações, e tangencia por essa dimensão do saber sábio, que é em si o conhecimento dos movimentos astronômicos envolvidos na produção das estações, enfim, a dimensão filosófica usada foi a serendipidade, né? E a dimensão estética, bem como a natureza subjetiva da percepção artística, se utilizou aqueles quadros do Arcimboldo, né, que trabalham com as 4 estações a partir, né, do entendimento de percepção do período em função da produção de frutas, do clima, etc. e tal, né, para que, a partir dessa análise, motive o estudante para alcançar a dimensão estética, a possibilidade de avaliação dentro dessa perspectiva, o que o estudante pode fazer muito mais associado a uma avaliação processual, enfim. Então, os elementos que são discutidos lá no texto tratam exatamente da contemplação
desse quadrante, nessa matriz de análise, né? Embora a proposta do trabalho, que ainda está em ampliação e construção, né, é desenvolver simultaneamente os outros 4 quadrantes, né, voltados para essa abordagem dos objetos a serem ensinados, né? Obviamente que o espaço de tempo nesse artigo, o espaço de tempo nessa apresentação, bem como o escopo do artigo, é apenas fazer um exemplo dessa abordagem polilógica em que você tem várias dimensões a serem analisadas a partir do conteúdo e não apenas trabalhar com o produto da ciência, que é em si o conceito que se trabalha ali, ele estanque, enfim, sem nenhuma grande motivação por parte dos alunos. Bom, como consideração final aqui, né, como elementos conclusivos, destaca-se que a escola desempenha um papel crucial na formação dos indivíduos e os professores devem planejar suas ações de ensino de maneira diversificada e menos monológica, alinhada à natureza diversificada dos alunos. A proposta apresentada nesse trabalho utiliza a teoriação polilógica de Galef como base para uma abordagem multifacetada no ensino de ciência, visando promover o letramento científico. Essa abordagem reconhece a existência de múltiplos caminhos para a compreensão e construção do conhecimento científico. A dimensão estética é enfatizada como um recurso motivacional para envolver os estudantes na aprendizagem das ciências, aproveitando linguagens e culturas contemporâneas. A aplicação da teoriação polilógica ainda está em desenvolvimento, com o desafio de expandir a análise para diferentes dimensões da matriz proposta, promovendo assim o letramento científico na sociedade por meio de ensino de ciência mais inclusivo e diversificado. Bom, agradeço a atenção de vocês e os convido à leitura do trabalho, né, para a compreensão da proposta da utilização da matriz polilógica, da teoriação polilógica dentro desse recorte para o ensino de ciência. Muito obrigado pela atenção.